Olá pessoal, eu Carlos Martins, vocês estão me ouvindo bem aí? Começando aqui mais um treinamento do Trader Gráfico, hoje para falar sobre o joystick e lembrando que hoje eu vou sortear no final do treinamento 5 joysticks para vocês. Tá bom? Então, lembrando que hoje, dia 10 de maio de 2012, é o aniversário de 7 anos do Trader Gráfico. Tá? No dia 10 de maio de 2005, a gente fez a nossa primeira aparição pública no Orkut, no finado Orkut, né? Quando eu comecei a distribuir o gráfico. Até então era uma plataforma gratuita, porque o Trader Gráfico era para uso pessoal meu apenas, para os meus investimentos. Decidi compartilhar com o pessoal no Orkut naquela época e, para minha surpresa, no primeiro dia, o cadastro já era como é hoje, com CPF, endereço, telefone e tudo mais. No primeiro dia, a gente teve 60 pessoas que se cadastraram para usar o Trader Gráfico. No primeiro mês eram 300, no primeiro ano eram 2.100, né? E a gente foi evoluindo junto com vocês, né? Enquanto vocês demandavam mais coisas para nós, o Trader Gráfico foi evoluindo, até que chegou hoje num nível onde ele tem ferramentas que nenhum outro software tem, ele rivaliza com os softwares mais legais do mundo em termos de inteligência artificial e de automatização de sinais e fazer estratégia sozinho. E cada dia a gente vai melhorando um pouquinho para fazer ele uma plataforma melhor, né? O legal é que ele sempre existiu, porque o foco dele sempre foi para o investidor pessoal. Como eu falei, era para mim o uso do Trader Gráfico a princípio, tá? Então, eu como investidor pessoa física, não tem nada a ver com fundo de investimento, não tem nada a ver com corretora, com banco. Então, o foco do Trader Gráfico sempre foi o investidor pessoal, né? As ferramentas são próprias para o investidor pessoal. O enfoque do gráfico do software é totalmente no gráfico, né? A gente não fica dando prioridade para aquelas funções que você já consegue ver dentro do seu home broker, né? A gente dá muita importância para o gráfico, para os sinais gráficos, para análise técnica, ou seja, para aquele diferencial que você precisa para conseguir usar o seu setup na bolsa. Então, queria agradecer por todos esses anos vocês estarem do nosso lado, né? Fazendo parte dessa história. E hoje, para comemorar esses 7 anos de aniversário nosso, né, 2012 já, eu vou sortear 5 joysticks de operação na bolsa. Tá? O joystick, para quem não ligou ainda o nome da pessoa, é aquele controle remoto que você usava normalmente para o videogame, né, e que agora você pode usar para mandar ordem. Tem até um vídeo que eu explico aí o botão 1, 2, 3, 4, o que faz, mas a operação do joystick é bem simples. O botão 1 compra, o botão 2 vende. Né? Essa aqui é a lógica da operação com o joystick. Botão 1 compra, o botão 2 vende. O joystick está escrito lá 1, 2. Né? O joystick que a gente usa é o Maxfire da Clone. Um joystick bem simplesinho, não tem nada demais. Tá? Ele só agiliza muito a sua operação dentro da bolsa. Eu também queria falar um pouco aqui sobre algumas coisas do Trader Gráfico que as pessoas não usam muito, tá? Mas para concorrer, antes disso, para concorrer aos 5 joysticks que eu vou sortear no final do treinamento, vocês podem mandar um e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br, tá? suporte@tradergrafico.com.br com a hashtag, eu vou colocar aqui dentro, ó, TGJoy. Deixa eu aumentar a fonte aqui para ficar mais fácil de ver. Tá bom? Então, faz assim, ó. Manda um e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br. Olha o mini contrato se borrachando. Tá? Manda um e-mail para o suporte@tradergrafico.com.br com
a palavra TG, quadrado, TG underline joy, tá? Para concorrer ao joystick por e-mail, ou se preferir, coloca aí o quadrado TG underline joy no Twitter para concorrer. Nosso suporte lá, o Thiago, está acompanhando as hashtags aí do Twitter, para quem sabe usar o Twitter, e também está acompanhando o e-mail do suporte, @tradergrafico.com.br, para quem não tem Twitter, tá? Eu só peço que vocês mandem no título do e-mail, quem for mandar por e-mail, manda logo no título para não precisar ficar abrindo o e-mail para ver onde é que está escrito o código aí do sorteio, tá? Então, coloca no Twitter lá o quadrado TG underline joy, ou manda isso daí por e-mail, no suporte @tradergrafico.com.br. Então vamos lá. Deixa eu ver, tem umas. O Lucas está falando aqui que já. O pessoal já começou a dar uma interagida. O Lucas está falando aqui que já recebeu o controle dele, o joystick dele. Legal, Lucas. Se você ganhar mais um hoje aí, então você fica com dois. O Carlos está pedindo como é que faz para participar do sorteio. Eu acabei de falar. Você usa aí o TG Joy, certo? Vamos dar uma ênfase aqui, ó. Manda TG Joy por e-mail para o suporte @tradergrafico.com.br. Coloca isso daí no título, se você for mandar por e-mail. E aos que tem Twitter, que é muito mais fácil usar o Twitter do que o e-mail, é só mandar para a gente um quadrado TG, né, o hashtag, como se diz, TG Joy, TG underline Joy, que a gente vai fazer a busca aqui e colocar na planilha do sorteio. Tá? Não esquece de colocar o quadradinho na frente aqui, quem foi colocar no Twitter, porque é ele que faz a gente identificar o que vocês estão escrevendo, né? Escreve desse jeito aqui com underline no meio, ó, TG underline Joy. Muito bem. Vamos começar? Então, eu vou fazer uma coisa aqui. O treinamento de hoje, eu recebi muitos e-mails durante as últimas semanas. Acho que já faz um tempo que a gente não dá treinamento, porque na semana passada foi feriado na terça-feira, né? Eu acho que agora acabaram os feriados. O pessoal aqui me falando, pra vocês mandarem pergunta, é pro mesmo Twitter e o mesmo e-mail, né? Vocês mandam pergunta pro @tradergráfico no Twitter, tá? Então manda pergunta pro @tradergráfico no Twitter, trader com R no final, tradergráfico, e manda pergunta também pro suporte @tradergrafico.com.br, é o mesmo e-mail, mas se possível mande as perguntas separadas, tá? Separadas do código da promoção e do sorteio, porque eu vou ficar lendo as perguntas aqui, o que tiver TG Joy eu tenho que separar para não misturar, para facilitar aqui a divisão das coisas. Tá? Então, nas últimas semanas eu tenho recebido muitos e-mails aí do pessoal pedindo alguns treinamentos um pouco mais básicos, né? Que eu comecei a fazer treinamentos de funções específicas, treinamento de robô e outras coisas, e o pessoal tava pedindo treinamentos um pouco mais básicos para aprender a mexer um pouco melhor no software, nas funções do software, para que ele serve, como é que ele funciona. Lembrando que o treinamento de hoje vai ficar gravado também no tradernauta.com.br, lá depois que terminar a gente sempre coloca lá, e vai para o YouTube também, nosso canal lá no YouTube do Trader Gráfico. Então, o objetivo desse treinamento é dar um enfoque mais para a operação do dia a dia do Trader Gráfico mesmo. Tá? Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é que nós estamos cada vez mais linkados com as corretoras, certo? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dentro do Trader Gráfico você consegue colocar suas ordens de compra e venda. Não precisa ser nem por robô, nem por joystick, nem por nada, mas só pelo fato de você usar, né, o roteador de dentro do Trader Gráfico e não precisar abrir o home broker da corretora. Tá? Então as corretoras que são cadastradas no Trader Gráfico estão no nosso site, mas se você entrar aqui no menu carteira, né, passando o mouse aqui em cima, entra no menu carteira, você vem aqui, ó, comprar, vender, né? A tecla F7 também funciona. Você vai ver
que vai abrir aqui, ó, deixa eu vir mais para cá, vai abrir aqui na parte de cima do seu monitor o TG Broker, né, boleta de gerenciamento de ordem, joystick e robô do Excel. E vai abrir aqui também uma telinha de login da corretora. Tá? Então, cada vez mais, né, quanto mais funções a gente coloca para facilitar a integração da corretora com o investidor, né, com vocês, né, então cada vez mais essa tela está ficando importante e cada vez mais pessoas têm usado essa tela. Tá? Então, como é que funciona? Aqui você tem uma listinha onde você escolhe a corretora. Né? Nós temos 6 corretoras vinculadas e tem outras já prontas para entrar. Tá? Então, a tendência é essa listinha ir aumentando cada vez mais. Você escolhe a corretora que você quer fazer login. Tá? Escolhe a corretora e coloca o seu usuário e senha na corretora. O mesmo usuário e senha que você usa para fazer o login no Home Broker. Certo? Então eu vou dar um OK aqui no conectar. E ele vai ligar direto no Home Broker da corretora. Pronto, estou conectado. Aí vocês estão vendo que está aparecendo agora uma telinha para mim, selecione o dispositivo. Por quê? Porque eu estou com o joystick colocado aqui na porta USB do meu computador. Tá? Não precisa ser esse joystick que a gente acabou dando várias unidades aí de brinde, né? O MaxFire da Clone foi o joystick que a gente homologou aqui para funcionar em todas as plataformas. Então, se você comprar isso, tanto você tem o Windows XP com 32 bits, ou Windows Vista, ou Windows 7 64 bits, ele vai funcionar em todas as plataformas, tá? É por isso que a gente padronizou. Mas se você já tem um joystick no seu computador, né, aqueles joysticks tipo PlayStation, provavelmente você já viu essa tela aqui quando você logou, né, porque ele pode ser usado com qualquer joystick. Você clica aqui no Selecione o dispositivo e escolhe o joystick que está logado. Por que tem um Selecione o dispositivo? Porque se você tiver 2 ou 3 joysticks aí no seu computador, vai aparecer uma lista aqui para você selecionar. Né? Então vai ter o dispositivo 1, 2, 3, 4, 5, quantos você tiver e o número de botões de cada um. Se você tiver dispositivos iguais, você não vai saber qual que é por aqui, vai ter que ser tentativa e erro. Se tiver dispositivos diferentes, com número de botões diferentes, vai dar para ver por aqui, você escolhe exatamente aquilo que você quer usar. Então vou colocar aqui, ó, ele dá uma mensaginha de erro para mim. Deixa eu aproximar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Que mensaginha de erro é essa? O campo assinatura digital precisa ser preenchido para o funcionamento da automatização. O que quer dizer isso? O joystick não permite que você digite assinatura nele. Né? Óbvio, não tem teclado no joystick. Só que a corretora precisa da assinatura digital para receber a sua ordem. O roteador do trader gráfico tem esse flag aqui, assinatura digital, ó, que você, uma vez que você digitar dentro da boleta a sua assinatura, pronto, eu digitei minha assinatura digital. Se você deixar esse flag aqui desabilitado, essa assinatura é válida só para essa boleta. Tá? Não vai valer para o joystick nem para outras boletas. Mas quando você ativa aqui a assinatura digital, isso que você digitou começa a valer para o joystick, para o robô e para qualquer boleta que você abrir dentro do trader gráfico. Certo? Então, o que vai acontecer? Agora que eu cliquei aqui no habilitar assinatura digital e digitei assinatura, eu vou selecionar e automaticamente ficou verdinho aqui em cima o meu joystick. Ó. Ficou verdinho o meu joystick. Tá? Então eu posso fechar essa boleta aqui. Lembrando esse TG Joy aqui para vocês participarem da promoção. O pessoal está mandando o codiguinho por e-mail aqui. Pode mandar pelo Twitter também se vocês quiserem, tá? Uma pessoa só mandou pelo Twitter. Pode mandar lá o hashtag TG_Joy pro Twitter também. Vai ficar verdinho aqui e você está com o joystick habilitado para operar. Aí você clica aqui em configurações, escolhe aqui o papel que você vai operar, a quantidade padrão e o ajuste para mandar ordem a mercado. Tá? Então o que acontece? Se você clicar no botão 1, ele vai comprar o último preço, né,
Então, por exemplo, aqui o mini contrato, ó, o último preço é 60.420, certo? Então ele vai comprar a 60.470, não que vai executar a 60.470, né? Ele manda uma ordem a 470, no caso aqui vai executar 25. E se for vender ao contrário, né? Ele tira 50 do preço, ele manda tá 25 agora, ele manda no 60.375, que na prática vai executar aqui no 425, que é a ordem que está parada aí no book. Certo? Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui. Ó. Vamos lá. A gente está aqui com 4 gráficos de mini contrato. Um de 3 minutos, um de 6, um de 12 e um de 34. O de 6 eu estou com o super index também colocado aqui dentro. Dá para a gente ver duas operações, as operações que ele fez hoje, né? Então, se eu voltar aqui, esses outros 3 que eu coloquei aqui, o 34, o 12 e o de 3 minutos, é para fazer um acompanhamento com a autoanálise junto para dar uma ideia de tendência. O que a gente está vendo? A gente está vendo o gráfico de 3 minutos aqui com o Fibonacci rompendo para baixo, lá na base dele, na parte de baixo. A gente está vendo o gráfico de 12 minutos indefinido. Tem dois triângulos aqui, os dois estão na área intraprojeção, né, e com viés de baixa, porque está se enterrando numa área de baixa aqui de um deles. E o de 34 minutos tem um triângulo também rompido para baixo, apontando para os 59.600 pontos. Então a gente está com horizontes bem pessimistas aí para o mini contrato nesses 4 gráficos. Tá? Lembrando que esses 4 gráficos estão mais ou menos uma pequena parte, né, do Cowboy Trading, que tem o treinamento já que eu fiz também lá alguns meses aí para trás, que é aquele treinamento, aquele modo de operação que a gente usa 12 gráficos, né, 6 gráficos no monitor 1, 6 gráficos no monitor 2, e a gente usa de 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, depois 12, 15, 30, 45, 60, 120 minutos, tudo junto para a gente ver. Eu dei uma diminuída aqui para 4 gráficos para ficar mais fácil da gente de colocar aqui no treinamento para vocês olharem. Mas eu vou dar uma diminuída inclusive aqui, ó. Tá? Vou dar uma diminuída aqui para o gráfico de 6 minutos, que é onde está o super index, e onde está aqui meu roteador, para vocês verem melhor o que eu estou fazendo. Então, abri aqui o gerenciador de ordens. Isso aqui que está na tela são as ordens que o robô enviou hoje. Tá? Então, eu cometi uma pequena gafe. Eu fui reiniciar meu robô ontem. Vocês estão vendo aqui uma calibração do 10.28.31.7. É a calibração para baixa volatilidade na compra. Né? Eu deixei ele ligado sem querer na calibração de compra de alta volatilidade. Então ele tá positivo de qualquer jeito, né? Tá 55 pontos positivo ou R$11, né, para operar um mini contrato aqui dentro. Ele está positivo, mas ele está dando a metade do que a calibração de baixa volatilidade daria. Tá? Então a calibração na baixa volatilidade aqui, ela deu duas operações, uma de 100 pontos e a outra perdeu 25 pontos. Né? Uma ganhou 130, a outra perdeu 25 pontos, deu 105 pontos. E a calibração de alta volatilidade ganhou a metade, né? Ganhou 55 pontos. Tá? Então o que eu tenho aqui é o da alta volatilidade porque eu calibrei errado. Já mudei lá no robô, né? Elas deram operações juntas, eu já mudei lá no robô, mas de qualquer forma foi o que ficou aqui dentro, né? O que sobrou foi isso. Eu vou pegar meu joystick aqui para vocês verem como é que aparece na tela. Ó, no meio da sua tela, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deixa eu ver se aparece. Ó, apareceu aqui embaixo, né? O meio da minha tela está aparecendo aí embaixo para vocês do vídeo. Vou pegar aqui o meu joystick. Quando você aperta o direcional para a esquerda ou para a direita, ele vai mostrar o papel que você está operando e a quantidade. Entendeu? Win M12 quantidade 1. Tá? Win M12 quantidade 1. Se eu quiser comprar ou vender, é só eu apertar o botão 1 e o botão 2 do joystick. O 1 compra, o 2 vende. Tá? Eu aperto o botão para a direita ou para a esquerda sempre que eu quiser selecionar o preço exato que eu vou mandar a ordem. Então eu aperto para a esquerda, vai aparecer lá
o quantidade 1, se eu apertar para cima, ele vai aumentando o preço. Vocês estão vendo aí o preço subir, né? Ó, 450, 55, 60, 65. Isso porque eu estou apertando para cima aqui no controle, o direcional para cima. Se eu apertar o direcional para baixo, o preço vai cair. E aí se eu apertar, agora está 430, ó, deixei 430. Se eu apertar o botão 1, ele vai mandar uma ordem de compra no 430. Se eu apertar o botão 2, ele vai mandar uma ordem de venda no 430, porque eu selecionei o 430. Daqui a pouco ele some, ó, sumiu da tela. Se eu mandar agora uma ordem, ele vai mandar uma compra e uma venda a mercado, né? Ele não vai mandar no preço exato que eu quero, não. Ele vai mandar a mercado, porque eu não selecionei nenhum preço. Então a operação do joystick consiste nisso, né? Tem vários botõezinhos, dá para ficar abrindo e fechando o gerenciador de ordem, dá para ficar atualizando coisa, aumentando e diminuindo quantidade. Mas na prática, aí você usa dois botões, né? Botão 1 compra, botão 2 vende. Tá? Então tá rompendo lá o Fibonacci para baixo. Deve ter vendido agora há pouco, né? Então se eu clicar no botão 2 agora, olha lá, eu vendi. Tá vendo que tá vendido? Vendeu aqui. Ó, apareceu menos 1 aqui. No 370 ele vendeu, tá? O financeiro da posição aqui tá R$7, que agora subiu 20 pontos, 390. Entrou menos 1 na hora. Vocês não viram abrir boleta, eu não estou usando isso aqui, ó. Sem boleta, sem nada, certo? Só o botãozinho. Se eu quiser comprar, por exemplo, eu aperto para o lado aqui, eu vendi no 370. Vou colocar para baixo, ó. Vou comprar no 360. Vou clicar no 1. Vendo? Recebe aqui uma ordem enviada com sucesso. Não aparece nada aqui porque eu não comprei. Eu mandei uma ordem de compra, ó. Tá aberta aqui, ó, no 360. Certo? Eu tenho uma ordem de compra aberta no 360. A mínima do dia hoje, qual que é? É 350 a mínima do dia. Então, a gente está muito próximo da mínima, né? Por isso que ele está resistindo de chegar. Tem um suporte muito forte aqui embaixo nesse patamar que eu estava operando. Então, o que eu posso fazer também aqui, ó? Tem uma retinha aqui no 1 minuto, ó, vou vir para cá para vocês verem melhor. Tem uma retinha aqui no 470. 470. Então, eu estou vendido, né? Eu vou colocar um stop de compra no 470. Ó. 470. Vai disparar. Melhor, vou fazer 460 disparar meu stop, loss. E o 470 vai recomprar. Eu vou apertar de novo o botãozinho aqui. Tá vendo? Eu mandei uma ordem de stop de compra no 460. Então, se bater 460, ele recompra. Se bater lá 360, ele recompra no stop. Se bater 360, ele compra direto. Tá? Então, tem aqui, ó, uma ordem stop, dispara no 460, executa no 470 de compra. Tá aqui em cima, essa parte em cima é compra, essa parte embaixo é venda. E se eu vier aqui, nesse flagzinho, eu seleciono o tipo de ordem normal, eu vejo lá 360, a ordem de 360, que é a ordem que eu joguei lá para comprar, tá? E ó, bateu lá. Fui eu que devo ter disparado alguma coisa aí. Deixa eu ver. Olha lá, disparou meu stop. Como disparou meu stop, eu estava positivo, hein? Agora eu fiquei negativo. Disparou meu stop, eu venho aqui, certo? Ó, entrou meu stop lá. Se eu for na ordem stop, atualizei. Essa ordem tem que sair daqui. Já foi executada. É, estranho, tá aí. Ela tá aqui, ó, 470. Precisa executar 460. Essa daqui, de 360, agora eu vou clicar no botãozinho aqui e vou cancelar. Certo? Então essa aqui está cancelada. Ficou essa daqui do stop, porque essa aqui foi aquela que eu mandei antes. Né? Eu estou montando umas telas aqui de acompanhamento de ordem que são muito legais, vão facilitar muito a vida de quem está operando. Tá? Isso aqui, em breve, eu faço esse lançamento aqui dentro do roteador. Deixa eu ver aqui, tem umas perguntinhas aqui. O Carlos está perguntando, se tiver duas telas no mesmo PC, opera o mini e no outro opções. Posso operar com Joy em cada dela, como basta escolher a tela? Por enquanto, Carlos, o joystick está limitado a
um papel por vez no joystick, tá? Qual que é a lógica? A lógica é quando você apertar para a esquerda ou para a direita, né, que ele aparece aqui no meio o papel, se você continuar apertando para a esquerda ou para a direita, ele vai passando os papéis, né? Ele vai passando todos os papéis que você tem cadastrado, tá? Para não complicar nesse lançamento, nessas primeiras semanas a gente está limitado com esse papelzinho que está aqui dentro. Então, se você quer operar outro papel, você vem aqui na configuração e troca o papel, tá? Então, o joystick fica operando um papel por vez. A próxima atualização que eu fizer nessa tela vai ser já para você colocar vários papéis aqui e o botão do direcional lá de esquerda e direita vai trocar o papel, tá? Isso daí já está programado para acontecer. Eu só não fiz ainda para não complicar nesse começo a primeira interação das pessoas com o joystick, tá? Então a primeira interação das pessoas com o joystick eu quero que seja uma coisa mais tranquila, você tenha menos funções para lidar, para você conseguir se acostumar melhor com o joystick. Tá? E em breve a gente faz o lançamento dos múltiplos papéis. Na verdade, isso está pronto na programação, né? Por isso que quando você aperta para o lado para o outro, tanto para a esquerda como para a direita, ele aparece já o escrito aqui na tela. O intuito disso é você ter os outros papéis que você pode ir para a direita ou para a esquerda aparecendo aqui também para você ir girando qual que você vai escolher. Tá? Além disso, tem uma outra atualização prevista para esse roteador, que é para ele receber a ordem direto do trader gráfico no robô, no Trader Gráfico Pro, sem passar pelo Excel. É claro, o Excel vai continuar existindo, porque o Excel abre uma possibilidade infinita de você robotear as suas ordens. Tá? Então, dentro do Excel, você é um rei, né? Você é Deus, você pode fazer o que você quiser lá dentro. E dá para você continuar usando, claro, esse é o objetivo da planilha robô. Mas, da mesma forma que tem na versão DMA do Trader Gráfico hoje, uma forma de você mandar as ordens de maneira automática, sem passar por nenhum outro aplicativo, né, a gente está criando também dentro do Pro uma forma de você selecionar o robô para ele mandar a ordem. Pode ter vários gráficos abertos ao mesmo tempo, ele vai mandar essa ordem direto para o roteador sem passar pelo Excel antes. Tá? Então, vai ter uma forma, a gente está trabalhando nisso também, uma forma de facilitar aí o acesso de vocês, né, ao robô. Certo? Então, algumas coisas que as pessoas não sabem. Por exemplo, quando você faz um estudo dentro do Trader Gráfico, né, então vamos supor, você vem aqui no Trader Gráfico no menu Estudos, tem uma opção aqui dentro chamada Estudos Personalizados. E tem uma outra opçãozinha aqui chamada Editar Estudos. Dentro desse Editar Estudos, você consegue mudar todos os estudos que estão nesses menus aqui embaixo. Ó. Todos os estudos que você tem aqui dentro desse menu são passíveis de edição aqui dentro desse Editar Estudos. Então vamos lá, você vai escolher um estudo qualquer. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um estudo simples, vai, o IFR2. Tá? Índice de força relativa 2 com o parâmetro com aquela fórmula de 2n-1. Você não entendeu, também não tem problema, porque o objetivo não é mostrar o estudo. Tem aqui que ele está traçado no gráfico auxiliar. Tem aqui uma fórmula que você desenvolveu, certo? Os marcadores que você está usando, regras de operação, está tudo bonitinho aqui. Aí você faz e grava esse estudo, você salva, né? Você vem aqui no gravar e grava o estudo. O estudo vai aparecer lá dentro da categoria pessoais. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, IFR Carlinhos. Certo? Então vai ser o meu IFR esse aqui. Eu vou gravar, vai vir aqui uma mensagem IFR Carlinhos. Vocês já vão entender porque que eu estou falando disso. Tá? Gravei o IFR Carlinhos. Quando eu for procurar, aqui no menu Estudos, ó, se eu passar se eu digitar aqui IFR, vai aparecer um monte de IFR, inclusive... Cadê o meu aqui? Inclusive o meu aqui embaixo, ó, o IFR Carlinhos, já está aqui na lista. Ou se eu clicar aqui no menu Estudos, Estudos Personalizados, Categorias Pessoais, ele vai aparecer aqui na lista também. É que aí eu tenho 800 milhões de estudos aqui na minha categoria Pessoais, né? Aqui, ó, IFR Carlinhos, está aqui dentro, acabou de salvar, tá?
que eu quero dizer com isso? Eu criei uma coisa pessoal que está só nesse computador. Se por acaso roubarem meu computador, o hard disk queimar, como acontece, queimou um hard disk meu aqui no final do ano passado, eu perdi um monte de coisa que eu tinha programado. Né? Por quê? Porque eu não tinha compartilhado. Você vem aqui no compartilhar, muita gente não sabe como é que funciona esse menu de compartilhamento de estudo. Você compartilha com você mesmo. Tá? Você compartilha com você mesmo. Esse mostrar meu nome ou divulgar anônimo, na verdade, é uma função se você fosse disponibilizar esse estudo para entrar para o público. Tá? Se fosse disponibilizar para entrar para o público. Só que como ninguém teve interesse em fazer isso, então a gente tirou essa função de disponibilizar para o público. Então você nunca compartilha nada com ninguém, você sempre compartilha com você mesmo. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você compartilhar, você pode colocar uma descrição aqui, e aí você só clica no enviar aqui, você vai compartilhar esse estudo. Quando você fizer isso, esse estudo sai da categoria pessoais e entra naquela categoria outros. E fica disponível em todos os seus computadores. Tá? Ele vai ficar aqui dentro dessa categoria outros, ó. Só que só para você. Se o teu amigo aí do lado abrir o trader gráfico dele, ele não vai ver esse estudo no outros. Mas você vai. Então, se você instalar o trader gráfico no computador novo, primeira vez que você fizer login, você vai lá na categoria outros, os seus estudos pessoais estão lá dentro, tá? Aqueles que você fez só para você, que é segredo, que você não pode falar para os outros, tal, eles estão lá dentro. Eles você compartilha com você mesmo, é como se fosse um cloud computing de estudos personalizados, tá? Então essa é uma função que pouca gente conhece, né? Muita gente salva o estudo em arquivo e fica carregando o arquivo para lá e para cá, né? Você pode exportar e importar aqui, ó, os estudos. É claro que tem gente que tem receio até de compartilhar isso lá nos nossos servidores, então, porque acha que eu vou ficar olhando, né? Então, mas não dá, tá? Tem muita coisa que chega lá, não dá para ficar vasculhando tudo que todo mundo posta, certo? Então você clica aqui no exportar para transformar isso aqui num arquivo e no importar para trazer do arquivo de volta para estudo personalizado. Todo mundo usa isso aqui já, mas ninguém quase usa o compartilhar. Tá? O compartilhar algumas poucas pessoas usam. E ele é muito legal porque você deixa o seu estudo guardado num lugar seguro, né? No servidor que tem backup, tal, você não perde as suas informações. Tá? Você nunca vai perder esse estudo que tá compartilhado com você mesmo. Então todos os seus computadores que tem o trader gráfico vão ter esse estudo disponível lá. Lembrando que você pode ter milhões de computadores com o trader gráfico instalado, tá? Cada um você vai poder abrir o trader gráfico uma vez independente, né? Ou seja, abre em um computador por vez. Se você abrir no segundo computador, o primeiro cai, se abrir no terceiro, o segundo cai, se abrir no quarto, o terceiro cai e assim vai indo, né? Vocês viram que eu tomei aquela lambida aquela hora que eu estava mostrando e caiu mesmo, né? Ele só deu aquela batida para cima lá e depois deu uma derretida. Então, essa aqui é uma das coisas que eu queria falar para vocês, porque nunca ninguém perguntou, mas eu percebo que é uma função muito útil, ainda mais hoje em dia com iPhone, Google Mail, lá, o Gmail, né, e tudo o cloud computing que todo mundo já está usando, a era de remoto do Windows e tal. Ninguém percebeu que o trader gráfico sempre teve essa função, tá? Não é uma coisa nova, isso daí está no trader gráfico já há muito tempo, acho que já faz uns 2 anos que tem essa funçãozinha. Tem uma pergunta aqui. Carlos, temos o estudo DI+, DI-, ADX movimento direcional no trader gráfico? Tem sim, é o TWP que está perguntando. Tem sim, você pode digitar, clicar aqui no menu estudos, rastreadores de tendência, movimento direcional. Tá, ó, DMI, movimento direcional. Tá? Ou você pode passar aqui o mouse em cima do menu estudos, né? Digita aí DMI. Ó, aparece aqui o movimento direcional. Aí você seleciona qual que vai ser o seu parâmetro, ele vai aparecer desenhado aqui embaixo. Aí é legal o movimento direcional, ele tem 3 formas de ser visto. Você vem aqui no menu manutenção, aí você vem aqui, onde é que está? Está aqui no estudos,
É aqui mesmo. Ó, manutenção. Aí você vem aqui nos estudos, osciladores e rastreadores de tendência. Aí tem aqui, ó, config no movimento direcional. É que eu vou ter que dar mais um pouquinho para lá para não perder. Manutenção, estudos osciladores e rastreadores de tendência. Config no movimento direcional. Aí você tem três opções aqui para o seu movimento direcional. A primeira, deixa o software se virar para dar o sinal de compra e venda. Aí tem um algoritmo que eu programei, que eu usava aqui no movimento direcional, que ele tenta dar as compras e as vendas baseado num tipo de comportamento do DMI que não é um comportamento da literatura. Tá? Não é uma coisa que outras pessoas fazem. Foi um negócio que eu fiquei vasculhando um jeito de fazer e coloquei aí dentro para ele funcionar, que é o padrão do DMI do trader gráfico. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de fazer compras e vendas quando as linhas se cruzam do DI mais e DI menos e elas estão acima de um determinado valor de ADX. Por exemplo, um ADX de 20. Né? Você só compra e vende se o ADX está acima de 20 e o DI mais passa acima do DI menos. Né? E vende quando o DI menos passa para cima do DI mais. Então compra com o DI mais acima do DI menos, vende com o DI menos acima do DI mais, mas de qualquer forma só faz isso acima do ADX de 20. Então você habilita esse menuzinho aqui. Quando você voltar lá, ó, manutenção, estudos, config, você vai ver que o flagzinho mudou. E se você olhar no próprio estudo, dentro do estudo, a configuração aqui mudou. Agora a gente tem 20/20, né? Ele pedia só um parâmetro, agora tem dois, o 20/20. E tem uma linha horizontal aqui no meio, ó, 20. Você vê que ele deu um sinal de venda aqui, ó. Né? Vai mais ou menos naquela hora que eu vendi. Ele deu um sinal de venda aqui. Certo? E ficou todo indefinido. Nesse pedaço que está indefinido aqui, ele ficou indefinido mesmo. Tá? É uma das formas. A outra forma, tem três formas, né, de você usar o DMI no trader gráfico. É você ignorar o ADX. Como assim ignorar o ADX? Ignora. Rompeu não, cruzou o DI mais e o DI menos, ele dá compra, descruzou da venda. Então essa linha preta aqui que vocês estão vendo que é o ADX, está sendo ignorada nessa interpretação aqui de pontos verdes e vermelhos. Tá? Então aqui deu uma compra, depois deu uma venda, mas totalmente descasado com o ADX. Tá? O ADX está aí de enfeite nessa configuração. Então a gente tem essas sinalizações aqui dentro do gráfico, com o ADX sem ser usado. Agora eu mudei a configuração, ó, com o ADX de 20. Se eu clicar aqui para reiniciar, ele vai perguntar, né? O 20, colocar o ADX de 10, por exemplo. Baixei o ADX lá para baixo, no 10. Né? Você vê que a escala começa no 10,31, porque as linhas não tem nada abaixo do 10,31. Então o ADX ficou lá embaixo. Está dando a mesma sinalização do que quando eu ignorar o ADX. Se eu aumentar 20, 30, se eu aumentar o ADX para 30, o filtro, ó, a linha do ADX foi lá para cima e eu não tenho mais sinalização nenhuma. Né? E se eu voltar lá para o automático, determinação automática, aí aquela linha horizontal já some e aí ele faz as compras e vendas baseado no algoritmo interno dele. Tudo baseado no ADX. Tá? Então você tem sim o ADX no trader gráfico e você tem essas três formas de operar o ADX dentro do trader gráfico. Aí, mais algumas dúvidas que são muito comuns do pessoal. Deixa eu fechar aqui para ficar mais fácil de ver. Mais umas dúvidas que são muito comuns do pessoal. Primeira delas, como é que faz para operar a autoanálise junto com outras coisas, né? Então, eu estou vendo aqui um Fibonacci da autoanálise. Eu clico aqui nesse botão da lampadinha e ele vai falar para mim, ó, atenção, quando você ligar a autoanálise, eu vou apagar todos os objetos que estão no seu gráfico. Tá? Então, o que acontece? A autoanálise apaga texto, linha de tendência e Fibonacci. Mas só se você deixar o Fibonacci ligado. Se você deixar o Fibonacci com linha de tendência ligada, ele vai apagar. Se você não deixar, se você selecionar só triângulo e ombro, cabeça, ombro, por exemplo, a autoanálise não mexe nos seus objetos. Tá? Porque triângulo e ombro, cabeça, ombro são duas classes de objeto diferentes.
Então, ó, agora ele traçou os triângulos aqui dentro, meu Fibonacci continuou lá. Se eu vier aqui e clicar nesse texto e colocar um texto aqui, tipo resistência, né? Vou escrever aqui resiste, vou colocar em negrito. Ó, eu estou com um texto lá dentro que eu escrevi. Tem um Fibonacci aqui dentro que já estava, que ele não mexeu. E ele traçou ombro, cabeça, ombro e triângulo junto. Certo? A autoanálise está ligada, mas ela não está mexendo nos meus objetos. Isso também é uma função bem antiga do trader gráfico. O que acontece é que no trader gráfico, nas primeiras versões, lá antes de 2010, a autoanálise apagava tudo sempre, com ou sem o Fibonacci ligado. Né? Com ou sem isso aqui desligado, ela apagava tudo. Agora já faz também uns 2 anos que, se você deixar desligado esse quadradinho de cima, Fibonacci e Fibonacci Fan, ele não mexe nos seus objetos. Se eu ligar, olha lá, eu vou ligar tudo. Qualquer um que eu ligar aqui dentro, aí ó, ele apagou o meu Fibonacci, desenhou um outro Fibonacci aqui, e apagou o meu texto lá, ele está tomando conta do gráfico inteirinho. Tá? Ele pega tudo para ele. Certo? Então vou repetir para quem tiver alguma dúvida. Como o treinamento de hoje é um treinamento mais generalista, quem tiver alguma dúvida pode mandar qualquer coisa de dúvida para o suporte@tradergrafico.com.br, tá? Por e-mail, ou para o Twitter @tradergráfico. Lembrando que daqui a pouquinho eu vou sortear 5 joysticks aí para quem está presente. Você manda a palavra TGJoy, que fechei aqui minha palavra, vou abrir de novo aqui. Você manda aqui, ó, quadrado TG underline, subir aqui, ó, quadrado TG underline joy, certo? Manda aí no Twitter quadrado TG underline joy, ou manda no título do e-mail aí para o suporte@tradergráfico, quadrado TG underline joy. Nosso Twitter é @tradergráfico, né? @trader com R no final, tradergráfico, tudo junto. E o e-mail é suporte@tradergráfico.com.br. Então, as dúvidas mais comuns que vem chegando do pessoal aí para a gente responder nesse treinamento, né? São coisas mais normais, tá? Mas que o pessoal tem perguntado bastante. Outra coisa que eu pouco falo, eu fico fazendo aqui, mas eu não falo. Quando você quer mudar de tempo gráfico, diário, semanal, mensal, intraday, você não precisa ficar no cabeçalho aqui clicando. Você de dentro do gráfico, eu estou no gráfico aqui, tá dando 3, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, 5, vai aparecer aqui em cima escrito, ó, 5. Tá vendo? O que é esse 5? São 5 minutos. Tá? Eu vou dar um Enter. Ele vai trocar o gráfico para mim para o gráfico intraday de 5 minutos. Eu estava no de 3, agora estou no de 5. Não precisa ficar aqui dentro mexendo. Certo? Outra coisa. Você também não precisa vir aqui dentro e posicionar o mouse em cima do campo do papel para digitar o papel. Você clica dentro do gráfico, começa a digitar o papel que você quer ver. Por exemplo, aqui aperto 4. Percebe que ele já está escrevendo aqui embaixo ó, o papel? Tá? Então, se eu vier aqui e começar a digitar o Win mesmo, ó, Win M12, ó, ele me dá todos os últimos tempos gráficos que eu usei. Então, se eu clicar aqui nesse Win M12 12, ó, o de 3, por exemplo, que é o que eu estava, ele vai me mandar de volta para o Win M12 de 3. Te pula uma etapa aí, que normalmente você troca o gráfico e depois muda o tempo gráfico, né? Então, se você está acostumado na tela 1, tá, a usar o gráfico de 3 minutos, você vai ver que o Win M12 aqui vai aparecer aqui na tela 1 eu estou acostumado a usar o de 6, né, que eu uso muito de 6 por causa do Super Index. Então, o de 6 aparece em destaque aqui. Se eu for para a tela 2, aqui do lado, ó, o mesmo campo, quando eu coloco, o de 3 aparece na frente. Tá?
Por que que o de 3 aparece na frente? Porque nesse gráfico aqui, nesse segundo gráfico aqui, eu uso mais o de 3. Depois vem o de 6, depois vem o de 1. Se eu vier, quer ver? Deixa eu vir num outro gráfico aqui, ó. Eu vim nesse gráfico aqui embaixo, ó, e eu clicar aqui, eu tenho o de 12, o de 15, depois eu tenho o de 6, depois o de 1 e nem tem de 3 aqui. Tá? Então, cada gráfico, cada janelinha que você tem do gráfico, ela guarda um histórico dos últimos tempos gráficos que você usou, para ficar mais fácil na hora de você selecionar. Né? Lembrando que aqui no gráfico auxiliar a gente habilita e desabilita o livro de ofertas dentro do gráfico. Então, você passa o mouse aqui e vem aqui, ó, livro de ofertas. Ele aparece aqui. Tem um botão X aqui dentro, você pode fechar ele por aqui também. Né? Fecha por lá, pode abrir e fechar por aqui, ou pode fechar por aqui. Aqui a gente passa o mouse aqui dentro do campo zoom. Vai aparecer essa telinha aqui, ó, com o zoom. Estou passando o mouse aqui, percebe que o mouse tem uma barrinha vertical passando lá dentro do gráfico. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar, ó, tá vermelhinha a minha barra, né? Eu vou clicar, vai ficar verde. Aí eu vou puxar ela para trás aqui, ó. Quero aumentar meu zoom. Vou largar. Ele aumentou o zoom, tá? Por exemplo, eu quero pegar eu quero escolher um topo aqui no gráfico. Então eu quero pegar esse topo duplo aqui bonitão, ó. Eu vou vir aqui passar o mouse no zoom. Aí eu vou vir até esse cantinho aqui, ó, usar mouse. Quando eu clicar aqui, ele vai me habilitar um quadradinho amarelo para eu selecionar o lugar que eu quero dar um zoom. Então como é que funciona isso? No 3D gráfico não tem nada que você clique e arrasta, tá? Você dá um clique e solta sempre no primeiro ponto e dá um clique e solta no segundo ponto. Então eu vou dar um clique aqui antes do topo e vou dar um outro clique e soltar depois do topo. Ó, ele abriu para mim o zoom daquele topo que eu estava vendo. Certo? Ele abriu o zoom daquele topo que eu estava vendo, topo duplo, né? Então o que eu tenho aqui? Ó? Tem um topo duplo que dá dessa máxima até aqui embaixo, 235 pontos. Aí se você for ver 235 pontos para baixo, ó, a projeção de cair, era 235 pontos, caiu, né? Que legal. Então a gente tem um topo duplo aqui, quando estava caindo, já deu para ganhar a fita que ele ia cair mais 200 pontos, ele realmente caiu 200 pontos, depois voltou a subir, que foi aquilo que a gente viu. Tá? Então é uma figurinha gráfica isso aqui também. Ou M, né? Tem gente que chama isso aqui de M, fundo duplo tem gente que chama de W. Mas são sempre as mesmas coisas, certo? Se eu vier aqui, ó o pedacinho que está selecionado, agora está em verde, ó. Se eu vier aqui e clicar aqui por aqui em algum lugar, eu vou expandir essa borda aqui da direita até o ponto que eu clicar. Então eu vou clicar aqui, ó. Expandi e aumentei o zoom para cá. Se eu vier desse lado aqui, qualquer ponto que eu clicar aqui, eu vou expandir a borda da esquerda para lá automaticamente, sem precisar arrastar. Ó, expandi. E se eu por acaso pegar essa barrinha aqui, ó, e trouxer ela para frente, eu vou selecionar esse intervalo aqui para frente, né? Ou se eu trouxer ela para trás, ó, eu vou selecionar de novo o pedaço para trás. O verde é o que está vindo no gráfico, o amarelo é o que está fora do gráfico. Tanto que quando você passa o mouse aqui, ó, você tem uma barrinha vermelha dentro do zoom e uma barrinha vermelha lá no gráfico para mostrar onde é que você está passando o mouse. Se você vier aqui no campo zoom, eu estou com 323 barras. Se eu colocar o número de barras que eu quiser, por exemplo 100, e der um Enter, ele seleciona por padrão sempre as primeiras 100 barras aqui, as mais recentes. Tá? E olha o mini caindo de novo lá. Ó. Certo? Então, essas funçõezinhas do campo zoom aqui são muito úteis e também não é sempre que o pessoal está usando. Por exemplo, eu estou no gráfico de 3 minutos. O gráfico de 3 minutos, eu estou vendo aqui, ó, desde das 10h54 até agora. Mas o gráfico começa às 9 da manhã. Se eu quiser ver o gráfico de hoje inteirinho, eu passo o mouse aqui e dou um OK no dia aqui, 10/10/5, dou um OK. Ele vai posicionar o dia inteiro para mim aqui na tela. Tá? Ele vai posicionar o dia inteiro na tela. Acabamos de fazer a nova mínima do dia aí, 220. Está no gráfico aqui, nova mínima. Então, deixa eu ver aqui que tem umas perguntinhas. Para fazer o gráfico apresentar o sinal de compra ou venda conforme o estudo que é personalizado, eu não entendi.
Ah, tá. Quando você faz o estudo personalizado, Felipe, tem bastante coisa no site, viu, Felipe? Pronta. Você está perguntando se tem alguma coisa no site também? Tem bastante coisa no site. Você entra aqui no. Deixa eu abrir aqui uma telinha para vocês verem. Entra aqui no nosso site, ó. Tem essa parte aqui, ó, newsletter, que tem bastante coisa explicando como é que funciona a newsletter. Tem aqui a parte da ajuda, que também tem muita coisa aqui, tipo o manual do software. Tem a parte da pesquisa que funciona, é tipo um Google interno do trader gráfico. Então, se você quiser saber mais sobre estudo personalizado, você coloca aqui, ó, personalizado. Dá um enter, ele vai buscar aqui, ó. Então, todas as newsletters que tem personalizado, alguma coisa personalizado, tópicos de ajuda, ó, videoaulas. Então, tem uma videoaula só de estudo personalizado. Tem a videoaula do. Tem uma ajuda aqui do personalizado. Tem um outro vídeo, estudo personalizado. Tem uma estratégia que explica como se usa o personalizado, mas eu vou explicar rapidinho. Você abre com a tecla F8 aquela telinha lá de estudo personalizado que eu estava mostrando. Vamos pegar, por exemplo, uma média. Tá, média móvel exponencial, isso é uma coisa bem simples, tá? Média móvel exponencial, você tem aqui a média móvel na linha 1 e na linha 2 aqui você tem uma regrinha de preço. Se o fechamento for maior que a média, dá menos 1, ou seja, a compra seria o menos 1, se não ele dá menos 2, que seria a venda. E eu coloquei regra de operação aqui menos 1 e menos 2. Tá? Então, compra no menos 1, venda no menos 2. Por quê? Porque se eu selecionar a média móvel exponencial, vou digitar aqui, ó, exponencial, vai aparecer aqui dentro, a média móvel exponencial 21, tá joia, 21. Apareceu uma média aqui dentro para mim, ó. Essa linhazinha aqui é a média. Certo? Então tem uma linha aqui, ó, para ficar mais fácil da gente ver, tem uma linha aqui, ó. Quando você vem aqui no menu estratégias, aplicar estratégia, você tem aqui dentro já a média móvel exponencial. Por quê? Porque você colocou lá no gráfico. Você clica dos dois lados aqui, comprar, vender, e clica aqui no ver no gráfico. Aí ele vai te dar a sinalização de compra e de venda sempre que tiver os rompimentos da média para cima ou para baixo. Tá? Tem um monte de rompimento aqui, porque você vê que o gráfico ficou passando para cima e para baixo da média. Você tem outras médias aí que são mais refinadas. Tá? Você tem outros estudos que são mais refinados. Se você ligar, quer ver? Deixa eu ver se tem uma outra média exponencial aqui. Ó. Cruzamento de médias exponenciais, está aqui embaixo. 10 e 21. Já muda, tá vendo? Ó? Agora tem duas linhas e tem muito menos sinal. Cruzamento de média dá menos sinal do que uma média sozinha contra os preços de fechamento das barrinhas. Tá? Então fica mais fácil de ver. Se você for lá no menu estratégia, aplicar estratégia, você vai ver que o estudo aqui dentro mudou agora. Ó, é cruzamento de média exponencial. Tá? Os dois são cruzamento de média exponencial. É assim que a gente faz para cruzar com o aplicar estratégia, tá? Com o módulo estratégia, para você ver aqui as flechinhas de compra e de venda. Deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O Carlos quer saber se dá para fazer rodízio de intraday em vez de fazer rodízio de papel. Tem uma função aqui no Trader Gráfico, só para todo mundo entender qual que é a pergunta, né? Tem uma função aqui que você pode escolher uma lista sua, né? Por exemplo, tem uma lista chamada nova aqui que tem 5 papéis aqui dentro. Você pode ativar o rodízio e aí você escolhe o tempo, né? Então vou ativar o rodízio. Eu pausar rodízio a cada 10 segundos, 20, 30 até 1 minuto, ele vai trocar de papel. Como eu estou no entrada de 3 minutos, ele fica no entrada de 3 minutos, mas para todos os papéis. O Carlos está querendo saber se não podia fazer isso para os intradays também, fazer tipo um Petro 4.2, Petro 4.3, Petro 4.4 e você ir vendo todos os gráficos da Petrobras, mas mudando o tempo gráfico. Então, Carlos, não está disponível ainda, mas essa é uma das atualizações que a gente está mexendo no Trader Gráfico. Tá? Então, essa é uma das coisas que estão em desenvolvimento hoje. Acabou de fazer mínima mais baixa de novo, aí, o mini. É uma das coisas que estão em desenvolvimento hoje para a gente embarcar no Trader Gráfico, conseguir operar com esse ponto, né? Você pode colocar a Petro 4.15, vai ser a Petro 4 de 15 minutos, né? Petro 4.30, Petro 4 de 30 minutos. Daí
Daí você vai poder, do mesmo jeito que está aí, você vai poder usar essa informação, tá? Acredito que na próxima versão já, na próxima semana, essa função já esteja disponível, né? Esse suporte, na verdade é só dar um suporte para o ponto qualquer coisa aqui, para ele trocar o tempo gráfico junto. Espera aí que eu acho que tem mais uma, agora tem pergunta no e-mail também. Deixa eu ver. Tem um monte de e-mail aqui de joystick. Tem umas dúvidas aqui, ó. Ô galera, desculpa aí, eu esqueci de ver as dúvidas do e-mail, tá? Então tô um pouco atrasado aí. Os caras já mandaram faz uma meia hora as dúvidas, mas eu vou ler agora. Professor, isso aqui é do Leandro. Qual estudo você aconselharia para fazer day trade em OGX? Qual tempo gráfico? Seria uma boa opção o Super MMS intraday no gráfico de 10 minutos? Então, deixa eu desligar esse rodízio aqui. Vamos lá. OGX. A Super MMS intraday, ela foi desenvolvida para gráfico de 15 e de 30 minutos, tá? Vamos fazer uns testes aqui, ó. Vou colocar o de 10 minutos para você. Entrou de 10 minutos. A gente vem aqui, ó, onde é que fica? Fica no Super Sinais. Lá embaixo, não dá nem para ver na tela aí, né? Deixa eu baixar um pouco aqui para vocês conseguirem enxergar. Estudo, Super Sinais, aqui embaixo, Super MMS Intraday. Aí vai aparecer aqui, 5618 são os parâmetros padrão. E vai abrir aqui dentro do gráfico. Certo? Abriu. Muito bem, tem umas linhas aqui que a gente está vendo horizontais que são daquele estudo diário que eu faço da OGX, tá? E se você vier aqui em cima no menu análise, ó, você consegue abrir, tá? Você vem aqui a OGX e vai abrir o gráfico diário da OGX analisado por mim, certo? Se você não quiser abrir o gráfico, por exemplo, eu estou aqui no gráfico de 10 minutos e não quero ver o gráfico. Eu vi aqui nessa flechinha piscando verde, do lado do OGX, só os papéis que eu analiso, os 4 que eu analiso que tem essa flechinha verde piscando, tá? Você clica aqui nela, ó, ver apenas comentários sobre o ativo. E aí vai aparecer uma telinha com comentário. É que no meu aqui não aparece porque eu envio o comentário desse computador aqui, não vai aparecer. No de vocês vai aparecer o comentário e o disclaimer aqui embaixo. Então vamos lá, ó. Eu estou aqui com a Super MMS Intraday, OGX de 10 minutos. A gente vem aqui no aplicar estratégia, vou tirar aqui o cruzamento, vou colocar a Super MMS Intraday. Pode colocar tudo junto? Pode, né? Mas aí você tem que ver se faz sentido dentro da tua estratégia ficar cruzando o sinal. Corretagem, bota aí tipo 5 conto mais 0,025, a maioria day trade, marca aqui o day trade. Alarmes, nada de alarme, porque eu não quero operar. E clicar aqui no ver no gráfico. Apareceram sinais, né, umas sinalizações. Então deu uma venda ali em cima. Eu estou operando comprado. Certo? Então o que eu vou fazer? Vou clicar aqui no ver relatório. E eu vou ver aqui a rentabilidade desse estudo. Então, ó, esse aqui em 27 dias, no gráfico de 10 minutos, deu 3%, né, R$440, simulando como uma operação com R$12.000, tá, de OGX. Esse estudo foi feito para o gráfico de 15 minutos e de 30. Então, vou mudar para o 15 minutos aqui para ver se melhora. Lembra que a gente nem precisa ficar com esse negócio maximizado. Eu posso clicar aqui para minimizar o estudo, fica mais fácil de ver. Esse estudo aqui, durante um bom tempo, antes do Super Day Trade de opções, eu usava para operar opções. Eu colocava no gráfico de 30 minutos lá para operar opções. Então, vamos ver como é que funcionou. E no de 15 foi pior do que estava no de 10. 35 dias, ele vai aumentando o tempo também, né? E vamos ver agora no de 30. É que, ô Leandro, eu não sei se você tem o Pro ou o Turbo, mas o legal é você conseguir calibrar isso, né? No Pro dá para calibrar essa estratégia.
Porque no turbo vai dar um pouco de trabalho para você calibrar. Ó, agora já foi bem melhor. No de 30 minutos, ele já deu várias operações de compra mais que de venda, né? Do 71% de acerto. O que eu falo muito para todo mundo que me pergunta o que eu gosto de usar, eu gosto de usar autoanálise. Vocês perguntam de preferência minha, né? Eu gosto de usar autoanálise para gráfico intraday. Triângulo, Fibonacci, sem ombro, cabeça, ombro. Tira ombro, cabeça, ombro. Triângulo denso todos, Fibonacci. Tá? Ó, apareceu aqui, tá vendo? Aí ele dá todas as projeçõezinhas, tal. É o que eu acho legal de ver no intraday. Que é a mesma coisa, a mesma configuração que eu uso lá para operar índice, tá? É isso que eu acho, a minha opinião, que eu acho mais legal para intraday é fazer isso. A não ser para o gráfico de opções e de índice futuro, que a gente tem o super index no índice futuro e o super day trade de opções nas opções, né? Que são estudos que dá até para robotear a ordem, né? Fazer ordem robotizada. Você vê, né? Eu estava falando naquela hora, quando a gente começou o treinamento, das probabilidades de queda do índice, que estava virado para baixo, né? Você vê que esse mini SP500 está até inalterado lá no 1357, mas o mini futuro nosso aqui tá desabando. A projeçãozinha aqui, ó. Lembra do 59.600? Já fez mínima mais baixa de novo, 60.065, né? Ó, tá no meio da queda ele lá para baixo. Tá com tudo ligado aqui. Método da autoanálise, que é o que eu fico mostrando para vocês, né? Uma dúvida antiga que também, Alex Carlos, gostaria de saber se há algum estudo para operar ativos de grande liquidez, como Vale 5 no intraday, preferencialmente em gráficos de 15 minutos. Acabei de mostrar, tem um estudo que é muito legal também, só que é para operar nesse tipo de gráfico, quer ver? Vamos colocar o gráfico de 15 minutos aqui. É o Super Trade. Tem o Super Trade e o Super Day Trade, né? O Super Trade é um estudo que eu acho muito legal para operar. Então você coloca aqui, aí tem que calibrar ele. Vamos colocar, tipo, por exemplo, 5. Tá? Então, vamos dar uma olhada nas sinalizações dele. Ó. Deixa eu tirar esse cruzamento de média daqui. Dá uma olhada nas sinalizações. Ó, deu uma compra aqui com uma venda lá em cima. Deu uma comprinha, uma vendinha aqui curtinha. Deu essa compra aqui que aí pegou no outro dia, abriu com gap para baixo, né? Tava subindo, mas aí abriu com gap para baixo e ele saiu. Tem essa outra aqui que deu compra e também saiu lá em cima. Com 5, né? Sem calibrar. Se você calibrar, você pega umas coisas melhores para você conseguir operar. Ó, essa daqui, por exemplo, ele pegou aqui, vendeu lá em cima no topo, né? Essa daqui ele começou aqui e saiu um pouco mais para baixo. Outra coisa que você pode fazer para não pegar esses gaps de abertura é vir aqui na parte parâmetros e marcar o day trade. Marcando o day trade, ó, aí ele vai pegar só as operações para cima. Ó. Começou aqui, saiu lá em cima. Fica melhor. Só essa daqui que deu chabu porque ela tinha dado bom lá, mas foi ponto fora da curva, né? E aí eu venho aqui ver relatório. Deixa eu ver. O de 5 tá com lucro, mas não tá muito bom. Vou fazer com a calibração para a gente ver qual que é o melhor na OGX. Na Petro eu acho que era o de 5. Na OGX tem que calibrar. Clicar aqui na calibração. Aí ele vai ficar testando aí os melhores. Certo? Aí vai aparecer. O melhor foi de 2. Deu 3% a calibração de 2 o Super Trade. Então você vem aqui, eu vou recarregar com 2. Ó, realmente para fazer day trade aqui no gráfico de 15 minutos parece que ficou bom mesmo. Vamos ver como é que ficou? Ah, ele deu uma porrada aqui, ó. Acertou meio a meio, né? Acertou 5, errou 6, mas ele deu uma porrada. Que é o objetivo dos super sinais é esse, né? Limitar as operações perdedoras. Se pegar uma que vai dar certo, ele fica dentro. Acho que foi essa daqui que ele pegou aqui, foi até lá em cima. Deu 5% num dia, ele pegou 5% e ficou comprado.
Então, eu acho que o Alex está perguntando, né? Eu acho que o Super Trade é muito legal para fazer esses intradays de 15 e 30 minutos também, além do Super MMS Intraday. É que o Super Trade, eu vou repetir, ele é um estudo do Pro, tá? Então, se você está no Turbo, você não consegue usar o Super Trade, tem que usar a Super MMS Intraday. Até porque o Super Trade ele é mais fácil porque ele tem um parâmetro só, né? Ele mesmo, ele tem um algoritmo que é, modifica parâmetros internos para cada parâmetro que você coloca único. Então, em vez de ter 3 ou 4 parâmetros, como é comum nos estudos todos aí que existem, o Super Trade e o Super Day Trade, os dois são irmãozinhos, eles usam um parâmetro só e conforme esse parâmetro muda, eles modificam outros parâmetros internos que você não tem acesso, tá? Para tentar facilitar a vida, né? Tem aqui a pergunta do treinamento online. Eu utilizo alguns pontos no Fibo. Essa pergunta é do Nilson, que não tem no padrão. Ah, é só mudar. É só mudar, o Nilson. Você vem aqui, ele usa um Fibonacci que não tem no. O que ele usa não é o que é o padrão do trader. Você vem aqui, Nilson, ó. Botão direito no gráfico, Fibonacci. Tem aqui, ó, cores e configs do Fibonacci. Então, fundo preto e fundo branco. Como eu estou com o fundo branco aqui, eu vou mudar para o fundo branco. Você pode ter uma configuração para cada fundo, tá? Então, se está no Fibonacci aqui com 61,8% e 38,2% no branco, você vai lá e muda o fundo do gráfico para preto e automaticamente você pode mudar os percentuais junto. É bem legal isso. Então, você vem aqui, ó, ele usa o 11,4 e o 21,4. Então, 14,6 e 23,6 são os padrões, tá? Então, se você clicar no 14,6, ele está aqui dentro, ó, 14, esse daqui, essa reta aqui em cima, ó, 14,6. Vou desligar a autoanálise e vou pegar aqui um biteco de gráfico que eu ensinei para vocês. Ó. Vou vir aqui, usar mouse e vou pegar esse biteco de gráfico aqui em cima. Para quê? Para vocês verem aqui o 14,6, tá? Que eu estou usando aqui. Ó. Então essa reta aqui ó, é o 14,6. Então se eu vier aqui, Fibonacci, cores e config, 14,6. Eu vou deixar isso aqui mais grosso para a gente conseguir ver melhor. Ah, peraí que está no fundo preto, é no fundo branco. 14,6 no fundo branco. Eu vou deixar mais grosso. Legal. Então tá aqui, ó. Todo mundo está vendo o 14,6? Eu posso deixar ele, por exemplo, vermelho para facilitar a minha explicação. Certo? Então tá aqui, ó, vermelhão, né? E aí eu posso deixar essa retinha aqui amarela, essas barras amarelas para não mudar aqui, para eu conseguir ver direitinho. Essa aqui eu vou deixar verde clarinho. Pronto, agora dá para ver direitinho a minha reta 14,6. O Nilson usa 11,4. Então você vem aqui, Nilson, 11,4, muda aqui dentro. 11,4 no percentual da linha, tá? Nota que o nome dela vai continuar sendo Intrafibo 14,6, porque 14,6 é o 38,2 do 38,2, é um vezes o outro. Tá? Então o padrão do Fibonacci, do Intra-Fibonacci é o 14,6. O nome dela é a reta 14,6. Só que você colocando 11,4 aqui, você salva. Ela sobe um pouquinho, ó, viu que ela subiu um pouco? Ela virou 11,4. A mesma coisa para o 23,6. Eu vou vir aqui, ó, vou colocar ele vermelho também. Deixar ele mais grosso. E você usa o 21,4, certo? Vou colocar 21,4. Repara que essa reta aqui ela vai subir um pouco e ela vai ficar vermelha e sólida. Aí, ó. 21,4. Óbvio que o valor aqui dentro muda também, né? Ó, 60.793 no 21,4. O 23,6 era 60.782, tá? Então, ó, 14,6, que é o que está em cima. Aí você tem que mudar para o 114 e para o 123 também, tá? Você tem que mudar 4 vezes. Para o 14, para o 114, para o 23 e para o 123. Vou voltar as minhas para o padrão, 14,6. 60.843 quando 11, 60.827 para o 14. Tá? Então é aqui que muda. Tá? Voltando, botão direito no gráfico,
vai lá no Fibonacci e vem aqui embaixo, cores e configs do Fibonacci. Tá bom? Mais uma dúvida aqui do Leandro. Eu tenho Pro fazendo os testes de calibragem em OGX, consegui calibragens diferentes e com rentabilidade semelhante em 10 e 15 minutos. Nesse caso você usa o 10 ou o 15, já que as rentabilidades são semelhantes. Para fazer day trade, né? Para fazer day trade, eu acho melhor usar o 10. Tá? Para fazer day trade, eu acho melhor usar o 10, porque você consegue entrar antes e sair antes, né? Então você consegue se antecipar um pouco. A barra de 15 minutos demora 5 minutos a mais para fechar, então você tem menos poder de reação durante o dia. Tá? Você está mais sujeito a oscilações curtas. Se você quiser fazer day trade, quanto menor o tempo gráfico, melhor. Né? Desde que você encontre uma estratégia que funcione. No de 1 minuto é difícil achar uma estratégia que funcione, mas se você achar, é melhor você usar no 1 minuto do que no 10, por exemplo. Porque o seu tempo de resposta é muito mais rápido. Tá? E tem mais uma pergunta aqui do Carlos. Petro 4. A cada 30 segundos muda para o gráfico 1 minuto. 30 segundos, 5 minutos. 30 segundos, 10 minutos. Ficaria fazendo rodízio. Ah, não, entendi. Não, eu entendi, Carlos, o que você tinha perguntado. Eu entendi. Você quer fazer o rodízio entre tempos gráficos da Petro 4. Daí, a anotação não funciona hoje, né? Tá? Hoje não funciona, está em desenvolvimento. Foi por isso que eu mostrei a telinha. Em vez de você ter aqui Petro, Vale, CSN, Reside, Nato 3, você teria Petro 4.1. Esse ponto 1 seria a divisão do que é código e do que é 1 minuto, né? Petro 4.1 seria Petro 4 de 1 minuto. Aqui seria Petro 4.5, que é o que você falou, né? Petro 4.5 seria o de 5 minutos. Aqui embaixo, Petro 4.10. Depois Petro 4.30, tá? E aí você faria o rodízio em 4 vezes a Petro 4, só que mudando só o tempo gráfico, né? Em tese, assim que a gente incorporar o suporte ao pontinho, que é uma coisa bem simples de fazer, tá? Uma vez que a gente incorporar o suporte ao pontinho aqui dentro, você já pode mudar a sua lista para ativar o rodízio com esses pontinhos funcionando. Quando a gente fizer essa mudança, eu mando por e-mail para todo mundo como é que vai ser. Muito bem, acabaram as perguntas, eu acho que eu já falei bastante. A única coisa que eu não falei foi aqui do menu análise, ó. Eu vou abrir para vocês agora. Eu vou abrir aqui OGXP3. Ele vai abrir o layout, que é o layout que eu faço de OGX. Tá? Então, aqui ficou feio para diabo aqui o Fibonacci, porque eu estava mexendo, né? Deixa eu voltar aqui no meu Fibonacci, ó. Restaurar configs originais. Oh, melhorou, né? E no preto também, vou restaurar configs originais. Belezura. Então tá aqui, ó. Abri, olha aqui a OGX dentro do triângulo, né, com a projeção dela para baixo lá, aquela que eu faço no meu relatório semanal. Tem o Ibovespa também. E muita gente não sabe, mas tem os vídeos dos cursos, né, que eu disponibilizei para vocês aqui dentro do análise também, ó. Tem a carteira recomendada, aquela carteira lá de papéis, e tem o vídeo, ó. Tem o giro de mercado em 5 minutos, o Day Trader Hero que vem para essa aula que vocês estão assistindo aqui hoje, palestras que eu dei na Expo Money. Então tem aqui uma palestra, ó, identificando oportunidades, não, cadê? Essa aqui, ó, operando Day Trade com mini contratos de Bovespa Futuro, 45 minutos. Você clica aqui, vai abrir o site do Tradernauta com essa palestra disponível aqui no YouTube. Que eu fechei. Tá? Então, está disponível no YouTube, você dá um play lá e começa a assistir na hora. E tem cursos também, ó. Análise, cursos. Curso de introdução ao mercado de ações, módulo 1 e 2. Análise técnica 1, 2, 3, 4, 2 horas cada um. Né? Mais informações, vai lá para o site do Tradernauta, onde você também pode ver os cursos de lá. Né? Então, aqui, ó. Site do Tradernauta aqui. Você tem aqui as informações dos cursos. Não, módulo 1, 2, 3 e 4. Tem o Assista Agora. Você clica aqui para assistir, já vai abrir para você a telinha lá do YouTube para você dar o play. Você dá o play e começa a assistir o curso. Tá? Esses são cursos que eu cobrava R$500 de cada pessoa para fazer, que o ano passado eu disponibilizei de graça dentro do Tradernauta. Tá? Então por quê?
porque comecei a perceber que tinha muita gente com pouca informação técnica, né? Então, pô, por mais que eu ganhasse dinheiro vendendo curso, se ninguém no Brasil começasse a dar esse curso pro povo, nunca ninguém ia aprender análise técnica, né? Pelo amor de Deus, meu, ninguém sabia nada. Então, o Tradernauta, o objetivo do Tradernauta é para vocês conseguirem estudar mesmo, se aprofundar no assunto, tá? Depois eu faço os outros cursos aí mais avançados, em vez de fazer curso básico, que para mim é melhor e para vocês também, né? Então vamos lá. Para de papo furado, acabou aqui as perguntas, acabou os twitters. Vou fazer o sorteio. Ô, Thiago, manda brasa no sorteio aí, meu filho. Lembrando que são 5 pessoas. Eu vou colocando aqui no Twitter quem ganhar. Então, deixa eu avisar o Thiago aqui. São 5, viu, Thiago? Vamos lá. Primeiro, lembrando que a gente está fazendo 7 anos. Tempo para dedéu, né? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver se mandou mais alguma ordem aqui, meu robô. Não, meu robô não mandou mais nenhuma ordem, não. Pô, estraguei meu dia, né? Ó, tava positivo, fui fazer aquela brincadeira lá, ficou -7. E pior que caiu, né? Esse que é o pior. Win M12 de 3 minutos aqui, ó. Estava eu com a razão. Olha lá, o primeiro sorteado foi o Nilson. Ô Nilson, acabei de responder sua dúvida. Nilson Serafim foi o primeiro que ganhou, parabéns. Eu esqueci de falar, vocês aí que estão ganhando, manda o endereço do envio do joystick para o suporte@tradergrafico.com.br. Não vai mandar o endereço para o Twitter, pelo amor de Deus. Manda para o e-mail suporte@tradergrafico.com.br. Tá bom? Então o Nilson ganhou o primeiro joystick. Manda seu endereço aí para a gente mandar pelo correio, né? O segundo foi do Alexander Andrade da Silva. Parabéns para o Alexander. Também ganhou um joystickinho. Para operar mais facinho na bolsinha. Não chegou e-mail, não. Oh, que legal. A terceira aqui foi a Zilda Scarpi Gomes. Então, Zilda, parabéns para você também. Foi o terceiro. Faltam dois joysticks. Então, repassar o primeiro foi o Nilson Serafim. O segundo foi o Alexander Andrade. A terceira foi a Zilda Scarpi. O quarto foi o João Batista Lafarina. Oi, João. João muito educado, mandou vários e-mails aqui parabenizando a gente. Legal, João, parabéns. Merecido. Ganhou aí também o quarto joystick. E, para encerrar, Carlos Alberto Pereira Rabelo ganhou o quinto joystick. Vocês todos felizardos, mandem os endereços de envio para o e-mail suporte@tradergrafico.com.br. Eu vou encerrando a transmissão por aqui. Agradeço muito de coração a presença de todos que estão aí me acompanhando, não só hoje, mas nos últimos 7 anos. E voltamos a nos encontrar no próximo treinamento. Uma boa tarde a todos.